Graça e paz, amados irmãos. O pastor Tito me deu a incumbência de gravar esse vídeo para transmitir uma mensagem para o culto dessa quarta-feira. Eu queria pedir aos amados irmãos que nesse momento pudessem se reunir como família, vocês pudessem de fato parar o que estão fazendo para fazer uma reflexão, uma meditação na palavra de Deus. Eu gostaria de que você pudesse agora, nesse momento, orar conosco para que possamos estar transmitindo a palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir a direção do Teu Espírito Santo para ministrar a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que é rica, que é poderosa e que é a única fonte de alimento para o nosso espírito, para a nossa alma. Que o Senhor possa alimentar o Seu povo, Senhor. São Tuas ovelhas, é o Teu povo, Senhor, que precisa ser alimentado. Senhor, que o Senhor possa, Deus, chegar aos corações de forma sobrenatural, pelo poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por estarmos aqui, damos graças ao Senhor por estar aqui para ministrar a palavra do Senhor. E eu gostaria de pedir a vocês que abrissem a palavra de Deus no capítulo 21 do livro de Crônicas, primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, o versículo 14. O Senhor enviou assim uma praga sobre Israel, e 70.000 homens de Israel morreram. E Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. Mas quando o anjo ia fazê-lo, o Senhor olhou e arrependeu-se de trazer a catástrofe e disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Irmãos, esse texto ele se refere a um momento da vida do rei Davi, o rei de Israel, em que houve um certo afastamento dos propósitos de Deus para a sua vida, em que ele se distanciou um pouco de Deus. Mas Davi ele era um homem que ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele era um homem que temia Deus, que amava a Deus. Ele era um homem que andou nos caminhos do Senhor. Mas nesse momento da sua vida, houve um momento em que ele se envaideceu, um momento em que seu coração se exaltou por suas conquistas, por suas guerras. E é assim que muitas vezes acontece na vida do ser humano. Nós servimos ao Senhor, mas nós não estamos muitas vezes imunes, de sofrermos alguns distanciamentos de Deus. Às vezes a gente faz algumas escolhas, sentimentos vêm no nosso coração em que nós devemos rejeitá-los. Ao invés de rejeitá-los, nós alimentamos isso, e foi justamente o que aconteceu com Davi. Ele então achou que o seu exército, seu exército era muito bom. Ele queria contar o seu exército, ele queria saber por quantos soldados ele poderia contar para as suas batalhas, e isso não agradou o coração de Deus, porque o que agrada o coração de Deus é a confiança total no Senhor. O que agrada o coração de Deus é que o homem deposite a sua confiança no Senhor. E nesse momento, aquele Davi que confiava tão somente nas estratégias de Deus, tão somente confiava no Senhor, ele agora está pedindo para fazer uma contagem dos habitantes da nação de Israel, para que ele soubesse com quantos soldados ele poderia contar para a batalha. Isso não foi do agrado do Senhor. Inclusive o seu general Joabe contestou com ele que essa decisão não era uma decisão sábia, mas em obediência à sua ordem, o general Joabe então fez a contagem do povo. Quando Joabe ele chega com esse relatório para transmitir para Davi que ele fez a contagem do povo, a contagem deu mais ou menos 1,5 milhão de soldados aptos para a batalha. Naquele momento, Davi teve uma tristeza em seu coração, que ele percebeu, ele sentiu o peso do pecado, ele sentiu que ele errou, ele sentiu que ele falhou. E é muitas vezes o que acontece conosco. Nós temos o Espírito Santo está constantemente falando nos nossos corações, dos nossos erros, das nossas falhas, e nós, quando alimentamos uma vida de oração,
oração, quando nós alimentamos a leitura da palavra do Senhor, nós somos sensíveis a essa ação do Espírito Santo. E nós então nos arrependemos, nós então confessamos os nossos pecados e nós então nos aproximamos novamente de Deus. Mas o que Davi fez foi algo muito sério, algo que realmente atraiu a ira de Deus sobre a nação de Israel. E como a ira de Deus foi atraída sobre a nação de Israel, 70 mil pessoas morreram por conta disso. Quando Davi pecou, o profeta Gade foi enviado para que ele pudesse fazer 3 escolhas, né, do tipo de castigo que ele deveria optar. E Davi sabiamente, sabendo que cair nas mãos dos adversários, ele seria talvez tratado com muita crueldade, e a opção de Davi naquela escolha que ele teve foi de cair nas mãos do Senhor, porque Davi ele conhecia a misericórdia do Senhor, e ele disse: eu prefiro cair nas mãos do Senhor do que cair nas mãos dos homens. E de fato foi o que aconteceu. Deus enviou então uma praga e começou a ferir todas as tribos de Israel. Todas as tribos foram acometidas daquela praga, uma praga mortal, que é semelhante ao que está acontecendo hoje no mundo. Hoje o coronavírus tem atingido muitas pessoas e tem matado muitas pessoas, e nós ficamos perplexos, nós ficamos estarrecidos com o que está acontecendo, mas sabemos de um Deus que tem o controle da história. Deus ele não perdeu o controle da história e com certeza ele está sacudindo a sua igreja, com certeza ele está sacudindo o seu povo. Poderá acontecer nesse momento, ou aqueles que estão distante de Deus podem agora nesse momento de dor e de sofrimento se voltarem para Deus. Ou aqueles que estão talvez mornos, ou aqueles que estão talvez indiferentes, podem continuar indiferentes e podem não fazer nenhum caso de Deus. Mas a certeza é que Deus tem o controle da história e Deus ele pode preparar os corações para a sua volta, para a volta de Jesus. E isso é muito importante, que nossos corações estejam apercebidos, porque a volta do Senhor, ela é iminente. O Senhor prometeu que voltaria, que buscaria a sua igreja, e nós precisamos então nos preparar. Como é que está o nosso coração? Veja que o coração de Davi, nesse momento da história, se tornou orgulhoso, se tornou envaidecido, se distanciou um pouco de Deus. E nós, como estamos agora? Como que o nosso coração está na presença do Senhor? Eu gostaria de ler mais um texto com vocês que está em Isaías, no capítulo 46. Esse texto de Isaías, do profeta Isaías, nos mostra bem de que Deus tem o controle da história, que Deus tem os seus propósitos. A partir do verso 8, diz assim: lembrai-vos disso e considerai, trazei à memória, ó transgressores. Então o profeta Isaías está chamando a atenção do povo para trazer à memória aquilo que Deus já havia feito na história do seu povo. Ele diz: recordai-vos dos acontecimentos passados, há muito tempo, porque eu sou Deus e não há outro. Sim, somente eu sou Deus e não há ninguém que a mim se compara. Deus ele é Senhor da história e dos tempos. Ele está mandando que o povo aqui se recordasse do que Deus já havia feito, do controle de Deus na história. Como ele havia tirado o povo do Egito, da escravidão, e levado e conduzido o povo para o deserto, e levado a possuir a terra e o cumprimento das suas promessas. Deus então está usando o profeta Isaías para que o povo se recordasse dos feitos do Senhor. E ele está dizendo: desde o princípio anunciei o futuro, desde a antiguidade, aquilo que ainda não acontecera. Eu afirmo, o meu propósito será realizado. Certamente farei tudo o que me apraz. Então há um propósito do Senhor no coração dele para realizar sobre a terra, e ele fará conforme está em seu coração. E ele diz: chamo do Oriente uma ave de rapina
e de uma terra distante o homem da minha escolha. Eu o disse, eu executarei, eu o delineei, e eu assim cumprirei a minha vontade. Vós, de coração incrédulo, rebelde, que estais distante da justiça, ouvi-me. Então, essa palavra que o profeta está trazendo para o seu povo é uma palavra de alerta, pedindo para que eles escutem. Ele diz: vós, de coração incrédulo e rebelde, que estais distante da justiça, ouvi-me. Eis que faço chegar a minha justiça, e ela não está longe. A minha salvação não tardará, mas estabelecerei a salvação em Sião e a minha glória em Israel. O Senhor é um Deus da história, um Deus que controla a história, só que Deus, Ele quer que os corações se voltem para Ele. Ele diz: vós de coração incrédulo, vós de corações rebeldes, vós de corações obstinados, devem dar ouvidos à voz do Senhor e se voltar para o Senhor. Amados irmãos, é verdade que Deus não se alegra com a morte de ninguém. Lá em Pedro diz que o Senhor não retarda a sua promessa, mas que o Senhor é longânimo e espera que todos venham ao arrependimento, que todos cheguem ao conhecimento da vontade do Senhor e da sua salvação. Então, nós precisamos tão somente dar ouvidos agora à palavra do Senhor. Só que Davi, nesse momento, ele escolhe a punição de que cair nas mãos dos homens era uma decisão errada, era uma decisão ruim. Ele disse que eu prefiro cair nas mãos de Deus, porque as mãos de Deus eu vou contar com a sua misericórdia, eu vou contar com o seu amor, e é muito melhor cair nas mãos de Deus do que cair nas mãos dos homens. E Davi, quando ele se arrepende, ele começa então a confessar o seu pecado. É o que diz no texto, no capítulo 21, quando o profeta Gade vai até ele. O profeta Gade vai e transmite essa mensagem para ele. E Davi, quando recebe aquela palavra, ele vê o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com uma espada desembainhada, quando Deus disse para o anjo: basta, pare. Deus tem o poder de parar e de repreender essa peste, essa praga que está assolando hoje a humanidade. E Davi, então, ele se arrepende, ele confessou o seu pecado. Ele diz: Senhor, não fui eu que pequei, Senhor, não fui eu que descumpri as tuas palavras. É o que vai dizer aqui o texto. Eu gostaria que vocês acompanhassem, está no versículo 16. Então Davi olhou para cima e viu o anjo de Yahvé entre o céu e a terra, tendo na mão sua espada desembainhada e voltada contra Jerusalém. Em seguida, vestidos de luto e com panos de saco, Davi e os anciões de Israel prostraram-se com o rosto em terra. Davi, ele vai buscar o Senhor, ele se arrepende, ele ora e ele declara: não fui eu quem pecou, não fui eu que mandou recensear o povo, não fui eu, Senhor, quem fiz esse mal que pecou. Entretanto, essas palavras não passam essas pessoas não passam de ovelhas inocentes. Que erro cometeram, ó Senhor meu Deus, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Contudo, poupa o teu povo. O arrependimento do coração de Davi atraiu o coração de Deus, e Deus então envia uma resposta. O profeta Gade leva uma resposta para Davi diante do seu arrependimento e manda que ele erguesse um altar, e naquele altar ele pudesse ali oferecer sacrifícios ao Senhor. E Davi então compra a eira de Araúna, ergue ali um altar e sacrifica ao Senhor para que aquela praga pudesse ser cessada, para que aquela praga pudesse acabar e ele pudesse contar com a misericórdia do Senhor. Então Davi ergue aquele altar e o texto vai dizer, a partir do versículo
24. Contudo, o rei Davi respondeu a Araúna: não posso aceitar deste modo. Faço, pois, questão de pagar o preço justo. Não darei a Yahvé aquilo que pertence a ti, tampouco oferecerei um holocausto que não me custe nada. E assim Davi pagou a Araúna o valor de 7 quilos e 200 gramas de ouro pelo terreno. Então Davi construiu ali um altar para Yahvé e ofereceu holocaustos e ofertas de paz e comunhão, e invocou o Senhor, e o Senhor lhe respondeu, fazendo cair fogo do céu exatamente sobre o altar do sacrifício. Quando Deus manda fogo do céu, isso é o significado, isso era a resposta de Deus, que a oferta de Davi havia sido aceita, que Deus havia então recebido o seu arrependimento, a sua confissão, a sua culpa. E o versículo 27 tem uma resposta do Senhor que serve para os nossos dias, que serve para este momento. O Senhor ordenou ao anjo que guardasse a sua espada na bainha. Foi isso que Deus fez, após as atitudes de Davi, de contrição, de arrependimento, de erguer um altar para o Senhor. O Senhor repreendeu a praga cessou. Davi teve uma plena compreensão das grandes misericórdias do Senhor. Davi compreendeu quão Deus era bom, quão Deus era misericordioso, quão Deus é amoroso. E diante daquela grande revelação em que Davi estava tendo ali com a misericórdia do Senhor, ele então, que estava no seu coração anteriormente, que era de construir um templo para Deus, o sentimento de voltar a construir um templo, de voltar a trabalhar, de voltar a fazer as coisas do Senhor, volta ao coração de Davi. E é isso, irmãos, que acontece. Nosso distanciamento de Deus também nos afasta do serviço, nos afasta da nossa entrega ao Senhor, de trabalharmos para o Senhor. Veja que imediatamente como esse sentimento volta ao coração de Davi. Davi, ele tinha no coração de fazer coisas que agradassem a Deus. Davi tinha no coração construir um templo para Deus. Mas agora esse sentimento volta, essa decisão volta. E no capítulo 22, versículo 1 diz assim: então concluiu Davi: este é o lugar para a edificação do templo de Deus, Yahvé, o Senhor, e para o estabelecimento do altar de holocaustos para o povo de Israel. Então esse texto eu vou finalizar, dizendo que Davi, ele então volta o seu coração para Deus, ele volta o seu coração para o Senhor, e ele então volta, retoma aquilo que havia perdido, de voltar a trabalhar para o Senhor. E não só ele começa a trabalhar para a construção do templo, mas ele bota toda a nação para trabalhar para a construção do templo. Amados irmãos, eu gostaria de deixar essa palavra com vocês, que vocês possam refletir nela e guardar em seu coração. Como está o teu altar? É preciso reerguê-lo, é preciso arrepender-se, é preciso confessar, é preciso se voltar para o Senhor. Fica com essa palavra e que esse momento seja um momento de você se voltar para Deus. Amém. Amém. Glória ao nome do Senhor. Gostaria de chamar o pastor Tito, vai fazer uma oração e abençoar todos vocês que estão em casa para a meditação da palavra do Senhor. Amém, glória a Deus. Que palavra abençoada, que essa palavra alcance a sua vida e que em nome de Jesus Cristo você possa assim caminhar na fé que Davi caminhou também, em se entregar ao Senhor e pedir, clamando a Ele por misericórdia, e Ele é misericordioso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Queridos, antes de orar, queria também dizer a você que dia 12 será a nossa ceia do Senhor. Amém. E nós estamos pedindo estratégia a Deus para como cear, mas desde já vou pedir a você que já se prepare para daqui para o dia 12 você ter um pão e um suco de uva para você comprar e trazer para sua casa. Estamos desejosos de fazer a ceia ao vivo com todo o grupo aqui, com louvor, com a pregação, e você em casa vai estar ceando com os seus membros batizados da igreja juntos, amém? Para nós cearmos juntos como igreja. Então vá se preparando, vá colocando no seu coração
e que o Senhor possa abençoar a sua vida. Vamos orar, agradecendo a Deus por essa palavra que o Senhor colocou no coração de Ana e ministrou no nosso coração. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós não queremos te dar algo que não nos custe nada, Senhor. Por isso, as nossas vidas, Senhor, a nossa dedicação, Senhor, os nossos bens, tudo aquilo que nós somos, Pai, e temos, Pai, queremos dedicar a Ti, Senhor, porque sabemos que somente do céu nos foi dado, Pai. Queremos também que esta palavra, Senhor, encontre, Senhor, assim o Teu coração, Pai, o nosso coração em Ti, Pai, para que possamos clamar ainda mais, Senhor, Pai, abrevia estes dias, faz com que em nome de Jesus Cristo esta praga mortal vá embora, Senhor. Repreende esta doença, Senhor, e que em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós possamos ser alcançados por Ti. Pai, guarda cada familiar, cada pessoa, Senhor, que se encontra, Senhor, em disposição à Tua palavra, que tem ido até a Tua presença, Senhor, todos os dias e clamado por livramento, Senhor, por segurança, Senhor. Pai, que Tu possas fazer também, Senhor, prosperar. Tu és o nosso ajudador, Senhor, que nada nos falte, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, cuida do Teu povo, Senhor. Agradecemos também, Senhor, pelos aqueles que têm contribuído na Tua casa, Senhor. Pai, que o Senhor possa abençoar e fazer prosperar e guardar os Teus filhos, Pai. Ajuda, Senhor, aqueles, Pai, que hoje estão precisando e buscando mantimento, Pai. Que o Senhor também possa trazer o mantimento, Senhor, abençoando o Teu povo, Pai. Usa-nos como igreja, Senhor, para nos importar uns com os outros e cuidar uns dos outros, Senhor. E que em nome de Jesus Cristo o Teu nome seja glorificado. Queremos testemunhar, Senhor, do Teu amor leal e do Teu poder infinito. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Voltamos a reforçar a igreja. Se você tem alguma doação de alimentos e você pode ajudar mais alguma pessoa, entre em contato conosco. Se tiver algum vizinho, já aproveite e abençoe. Mas é um momento difícil e nós como igreja precisamos estar atentos também a isso. Desde já voltar a agradecer aos irmãos que têm contribuído, que têm colocado os seus bens à disposição do reino de Deus. Deus abençoe a sua vida, que Ele te faça prosperar. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Amém.